Boa tarde, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos falo, o próprio Alex Mambula. Finalmente, o desfecho do festim diabólico. Estou trazendo aqui dois casos, dois parâmetros. Finalmente, o encerramento da questão sobre o caso Thales de Tubiara, o cara que matou os filhos, a Sara, a mãe que estava omissa, distante. Caso que daqui de um mês para cá deu muito o que falar. Lógico que a internet inventou mentiras, criaram conspirações que ela tinha mandado matar o marido, os filhos. Que eu acho que isso é uma palhaçada, visto porque já pelo histórico do que a mulher era, não precisava o pessoal ficar inventando coisas. Pegaram um caso mais antigo de uma mulher que tinha mandado matar marido e filho, e que os bandidos mataram o cara, mas ficaram com pena de matar as crianças, e depois denunciaram a mulher, e colocaram em cima na foto como se fosse isso, no Quai. O Quai é uma rede muito nojentinha com notícias falsas. E esse assunto que eu quero falar hoje, que abordar, em relação à paternidade, como que quando a pessoa ela não coloca os filhos em primeiro lugar, tudo dá errado. Tem essa mulher aqui, essa estudiosa, uma psicóloga, por coincidência, tem o mesmo nome que a minha esposa, Eliane, e a loira também. E minha esposa falou que quando nova já sentiu vontade de ser psicóloga, olha que coincidência. É a minha esposa do multiverso, de outra dimensão. Enfim, falando como André Surak é nociva para o filho dele. E aqui nós vemos um caso onde os pais, no total, foram nocivos para 2 milhões. Por que, Alex, os pais? Porque, embora o pessoal fale e não estejamos aqui passando a mão na cabeça do Thales, de forma alguma. Eu já falei isso desde o meu primeiro vídeo. Na minha opinião, ele amava mais a mulher do que os próprios filhos, senão ele tocava a vida pela frente com os filhos e vivia uma vida com 2 filhos que amava muito ele. Esse homem tinha tudo para ser feliz. Só que ele foi narcisista de um lado e a mulher foi narcisista do outro. Cada um ali visava seus próprios interesses. Ele só visava aquela mulher e ela visava a liberdade dela, nem que para isso se emancipasse dos filhos. Pô, Alex, está comprovado que eles estavam separados na mesma casa, se utilizando de meiozinho, enquanto o pai ficava com os meninos lá, viajava para fora, acordava todo dia sem ver eles. Agora vai dizer que ela é uma tristeza não ver os filhos todo dia, durante os seus 15 dias. Enfim, eu elenquei várias vezes isso. Uma pessoa preocupada realmente com os filhos, primeiro, procuraria, ele não quer sair da casa, levar os filhos, pediria uma guarda protetiva, já que ele era um violento, já que ele era tudo. Depois que arrumasse sua vida, pensaria em arrumar um namorado solteiro e não destruir o casamento de outro. Essa mulher andou na contramão da história, ela ia enrolando isso aí até... Porque eu acredito que o outro cara também ia largar a mulher com 2 filhos e grávida de um para ficar com ela. Isso ia ser muito cômodo, essa separação bem demorada, e ela só curtindo a liberdade dela. Aqui nós vamos ver por que as pessoas não abraçaram ela, não ficaram solidárias a ela. Aqui o desfecho da história. Autoprovocada. De acordo com a investigação, no dia do crime, Thales manteve conversas com a esposa em tom ameaçador. Segundo o delegado, as mensagens e ligações analisadas deixaram claro as intenções dele. A situação ela foi se agravando ao longo do dia e o elemento principal, de fato, seria a postagem dele na rede social. Leva a crer que ele retiraria sua vida e levaria consigo seus filhos. Olha, o cara recebeu o vídeo do detetive 7h pouca da noite. Ele enviou o vídeo para ela, dizendo que sabia onde ela estava com o amante. Eu nem vou dizer que ele é amante porque era marido dos outros. Então não era presente de Deus. Caramba, aí você começa a imaginar a frieza de uma pessoa. Cara, o cara descobriu que ela tá com um cara, filmando tudo, onde estava, e mandou o vídeo para ela. Eu acho que qualquer pessoa em bom senso se desesperaria.
manteria uma calma, mas não uma frieza. Dizem que o crime, conforme o delegado, aconteceu 11 e alguma coisa da noite. Ele começou a conversar com ela 8 horas da noite. E as ameaças continuaram. O que ela fez? Ela não deu nenhuma trela para as ameaças. Aí eu coloquei 2 pontos. Não, ele era um pai amoroso, exemplar, não sei o que, jamais faria nada de mal para os filhos. Tá, então isso dá direito para ela se ausentar e ficar distante. Quer dizer, então, que se eu tivesse filhos e minha esposa fosse uma mulher carinhosa, super amável com meus filhos, isso me daria o direito de me ausentar, de arrumar amante e ser um pai pouco participativo. Não, eu tinha que ser igual. Ah, mas ela também era. Mas eu quero que entenda o seguinte, ela se apropriou desse fato, dessa guarda compartilhada, para ter um álibi, para estar sempre fugindo. Isso desde novembro, quando o cara começou a desconfiar que ela podia estar traindo. Não estava, não era uma separação total, estava em processo de separação. Processo de separação é uma coisa, ela não podia casar. Por que eu botei a André Surati aqui? Porque a André Surati, por pior que ela seja, que fez até o vídeo pornô com o próprio filho, já que essa mulher aqui vai até falar isso, ao menos André Surati teve a dignidade de casar com um homem solteiro. Casou com um cara de 25 anos, 13 anos mais novo do que ela. Que não é casado, que não é pai, que não é nada. Um rapazinho novo em relação a ela. E tá casada. Pra você ver a ponto que chega, eu tô sendo obrigado a dizer que André Surati teve mais dignidade do que ela, porque ela não destruiu o casamento de ninguém. Ela não está sendo amante de um cara com filhos e fazendo a outra mulher levar chifre. Porque se fosse garotas de cortiço, igual aquele vídeo que eu mostrei, uma menina que chegou na favela e puxou a outra e meteu o supapa na outra porrada, a outra foi ajudar e bateu porque estava roubando o homem do outro, seria a mesma coisa. A diferença é que ela é rica, a outra é rica, e os ricos não resolve assim. Mas a verdade é que se fosse uma favelada, estaria apanhando porque tá roubando o marido do outro. E vem dizer que a mulher quer processar as emissoras porque caluniaram a imagem dela, denegriram a imagem dela. É um absurdo isso. A Polícia Civil de Goiás concluiu o inquérito sobre a morte dos 2 filhos do então secretário de governo de Itumbiara, Thales Machado. Essa é a parte que nós entendemos, que o cara ficou mandando mensagem. Eu vou fazer um vídeo curto, porque esse caso, como eu já falei, ele já deu o que tinha que dar. O detetive deixou os áudios e tudo na mão da polícia. Mulher, filha de político, de prefeito. Aí eu teria que entrar na teoria da conspiração. Sabe-se lá se o que outros conteúdos foram apagados? Quando ela chegou a falar com o delegado, ela disse que ela, sem remorso, ela disse que ouviu aquilo, mas não deu muito conta do que ele ia fazer. Aí logo apareceu postagens no Facebook, tudo quanto é lugar, falando como esse cara era horrível, como ele era controlador, que não sei o quê. Com certeza postagem de assessores, né? Já que o prefeito é influente, gente de gabinete escreveram a carta, depois ela mesmo desmentiu que ela não escreveu aquela carta. Puxa saco do governo, com certeza foram dizer que esse cara não valia nada. E mais uma vez eu bato na tecla, não valia nada e ela não pediu alienação parental? Ela não pediu proteção, saía e deixava ele com as crianças com ele? Então dá para entender que se a gente fosse imaginar isso de uma forma macabra, a gente diria que ela pouco se importou, porque não é uma coisa de o cara mandar uma mensagem e 2 minutos depois mostrar os filhos baleados. Pô, Alex, o que ela tinha que ter feito? Gente, ele começou a conversar com ela 8 horas da noite. Mandou uns vídeos, vai ter chamado só isso, aquilo, outra, tu tá me traindo. E ela falou, não tô mais traindo, tô mais junto. Aí começou a ameaçar as crianças. Nesse momento, no intervalo ou outro, ela podia ter ligado logo pro pai, falando, olha pai, o Thales tá doido, não sei o que, tá assim, assim. Onde você tá? Eu tô aqui. Uma hora ele ia saber, tinha que te expor. Ah, minha filha, você tá com homem casado? Tô, mas isso não importa agora. Vai lá em casa lá, pega as crianças, sai de lá, porque ele... E enquanto isso, ela conversava com ele, levava na conversa. Ele saiu, foi no posto de gasolina comprar gasolina. O pai entrou no condomínio, todo mundo morto, então dá a entender que ele tinha chave. Ninguém abriu a porta para ele. Então, nesse momento, ele podia chegar lá, ela ligava pro pai, ligava pros filhos, se tivesse acordado, olha,
Sua mãe mandou tirar vocês daqui, que teu pai tá enlouquecido, vamos embora. Ah, não, vamos embora, depois explica tudo em casa. Ah, na hora ninguém pensou nisso, é claro que não pensou. Sabe por que não pensou? Porque ela estava pensando nela mesma. No motel que já estava pago, na champanhe que tinha que ser aberta, na uva branca que estava lá, que ia chegar. Ela pouco se importou com a situação. Ela podia adivinhar, com criança não se faz roleta russa. É por isso que eu falo para todos vocês que estão me assistindo, quer seja homem, quer seja mulher. Se tua mulher tá violenta, tá maltratando as crianças, vai se separar, leva teus filhos contigo. Não paga para vir. A mesma coisa também, vai se separar do marido, sabe que o marido é violento, leva os filhos contigo. Ou seja, 8 horas da noite, aí quando 11 horas, ele mandou as fotos das 2 meninos mortos, aí que ela se desesperou, sei lá, e ligou pro pai. Eu queria muito que um dia chegasse na mídia o conteúdo dessas conversas. Muito fala que ela teve um lixamento virtual, que não sei o quê, mas sabe lá o que essa mulher falou que corroborou na morte dos 2 meninos? Porque existem várias formas de se puxar um gatilho. É como eu falei, eu posso mandar uma criança pequena na rua à tarde e da noite. Tem um assalto, bando numa padaria. Chega um assaltante lá, vai roubar, acaba, mata o filho baleado. Ah, eu não puxei o gatilho, pô, mas eu sou responsável por aquilo. Algo que eu podia evitar, não, filho, deixa que eu vou. Alguém fala, não, você vai mandar a criança tarde, 11 horas da noite na rua. É esse o ponto onde eu quero chegar. Aí se a gente for entrar numa teoria macabra de um festim diabólico, eu acho que nem Alfred Hitchcock pensaria nisso, o Brian De Palma, ou até mesmo Stephen King. Ela falando, duvido se tem coragem de fazer isso, pelo menos vai ser os 2 meninos a menos, porque eu vou estar livre para poder seguir minha vida em frente. Pô, Alex, que macabro. Vocês querem que eu pense aqui? Eu acho que qualquer mulher de bom senso, aí vai dizer que ele era controlador, agora ele era possessivo, obsessivo, tóxico, ele era violento, ele não era protetor, ele só queria estar ali com os meninos porque ele queria dominar. Agora ele é tudo disso. Eu fico vendo muitos pais aí, mostrando no YouTube, pais bons, e a mulher não vale nada pedindo alienação parental e o pai não consegue mais ver os filhos. E é obrigado a pagar pensão. Se o cara era tudo disso de narcisista, com o dinheiro que ela tinha, por que ela não conseguiu fazer isso? Ela tinha dinheiro para sair da casa e morar, não de aluguel, comprar uma casa. Acertar a vida primeiro, dar atenção aos filhos, depois pensar em arrumar um relacionamento, solteira. Porque ela tinha um menino de 12 anos que já ia ver a mãe com outros olhos, roubando o marido da outra. Então esse caso ficou de uma forma, um espúrio, e que ninguém, ou seja, poucas pessoas conseguiram ter um pouco de empatia por ele. No desfecho total, lógico, foi ele que matou as crianças e se matou, não teve ninguém. Ah, o amante matou, como? O cara tava lá em São Paulo com ela. Pô, aí também é sacanagem também, né? O pessoal é fogo. Aí agora vem ela pedir 1 milhão de indenização pelo quê? Por danos morais, por quê? Porque qual a imagem dela que prejudicou? A mulher do cara que tá sozinho agora, com 3 filhos praticamente, um já tá nascendo. 6 meses e mês passado, já tá com 7 meses agora. O cara sumiu na poeira. Quem lembra da mulher? É como eu falei, igual o caso da Susana von Richthofen. Ela que mata os pais, ela que fica na mídia, ela fica dando dinheiro. E o Andreas fica isolado, o rapaz está quase morrendo por dentro, porque teve a vida destruída e ninguém dá uma mídia para ele. É de uma forma obscena ter que obrigar as emissoras a pagar 1 milhão para essa mulher. É de uma forma obscena mesmo, isso é brincadeira. O fato é que ela teve 3 horas para falar, para ligar para os familiares. A casa já tinha caído, ele já tinha mandado os vídeos dela com o marido de outra se encontrando. A família toda já sabia. Mas agora ela tinha que ter pensado nos meninos, ela não pensou. Então se falar que ele foi narcisista, porque queria ela foi narcisista porque ela queria o bem melhor dela. Se fosse uma comédia macabra, uma comédia negra, seria aquelas comédias, enquanto ela está na cama com o cara lá, o marido está dando tiro nos filhos. Aquelas comédias negras, humor, comédia, que não é para se achar graça, evidentemente.
Então, esse caso tem um desfecho. Lógico, eu sabia que não tinha terceira pessoa, não tinha ninguém. Ela não é culpada de mandar matar, evidentemente. Mas, moralmente, ela é culpada. Ah, ela tinha obrigação de acreditar na ameaça dele? Ela tinha obrigação de acreditar. Porque senão ela tem que ficar calada e não dizer que ele é tudo de controlador, que não sei o que, blá 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 blá. E todos os assessores foram fazer postagens nas redes sociais falando mal dele, só piorou pra ela. Porque, pô, o cara era o capeta em forma de gente. Você primeiro vai curtir sua vida e deixa os filhos com ele? Então melhor diria que se ele é um anjinho na terra, que ele só surtou naquele momento. Ficaria bem menos feio. E ainda assim caía. Então, porque ele era um anjinho, um pai perfeito, você se distanciava porque sentiu nesse direito. De um jeito ou de outro, tudo sobe pra ela. Eu nunca gostei do programa de Ana Maria Braga, mas só concordei no sentido que ela falou. E que sim, que ela realmente também teve parcela de culpa nisso tudo. Que ela destruiu o legado do pai, que era um bom prefeito, um bom homem. Um adversário político pode usar isso, porque depois ele passou a mão na cabeça da filha, que não sei o que, se quiser pode passar. Se for descobrir o que os áudios falam, se alguém pegou, tá pensando de acredito que o detetive, ele guardou o resto num pendrive, daqui a 10, 15 anos ele vai revelar o que realmente teve a conversa. Aí todo mundo já esqueceu. Porque se revelar mesmo o que tem dito aí que não vê o que é linchamento virtual. Então, na realidade, a total omissão dela foi culpada disso. Porque assim como ela ligou rapidamente pro pai, o pai chegou no condomínio. E ainda conseguiu, o menino tá vivo ainda, mas morreu 3 dias depois, o segundo, mais novinho. Nesse meio tempo, ela tinha total tempo para poder ligar, para agilizar, vão lá, enquanto isso. E no momento que ele foi, nesse espaço de tempo, no posto de gasolina, comprar gasolina, o menino estava em casa, podia chegar o pai, vamos embora, vamos sair daqui, crianças. Então ela não salvou as crianças porque não quis. E é lógico que a população não perdoou. Quando ela chegou chorando no enterro, o pessoal, sai daqui que isso é falsidade, é demagogia. Qualquer um pensaria. Pô, Alex, ela pode estar arrependida? Até pode ser, mas me desculpe se eu realmente não acredito no total arrependimento. Aí vamos aqui, maus exemplos de mães. Essa foi uma que, vamos botar que nada disso acontecesse, essa tragédia não acontecesse. Os 2 meninos vão crescer sabendo que tem uma mãe que também destruiu o lar de outra família. E, em momento algum, também tentou prezar pelo lar. Mas vamos que essa psicóloga aí fala. Dolorosa sobre relacionamentos. Quando uma mulher perde os seus valores, ela não destrói somente a si mesma. Ela destrói quem está perto dela. O caso da Sara. A minha mãe me falava uma coisa. Eu falo porque minha mãe está viva ainda, né? Então eu falo desse ponto para a pessoa saber que minha mãe está viva. Eu falo, meu pai sempre diz isso porque meu pai está vivo ainda. Mas a minha mãe falava, eu era criança, que ela dizia o seguinte: quando a mulher pega uma paixão doentia, a mulher fica contra tudo, fica contra pais, fica contra mãe, fica contra irmãos, contra a família toda, abandona filhos. Isso minha mãe falava, eu tinha 10 anos, eu ouvi isso, minha mãe falava isso há muito tempo, e desde a época que ela era criança. Que paixão doentia faz a mulher ficar cega e a mulher larga tudo, joga tudo fora. Às vezes joga um casamento bom e depois fica com um cara que não vale nada. Numa época onde a mulher perdia tudo, não hoje em dia onde a mulher ainda atrai, ainda quer ter direito a tudo. Ainda quer botar o cara pra fora de casa. É isso que eu não entendo. Diz, o cara não saía de casa. Caramba, eu fico vendo caras que construíram a casa sozinho, muitas vezes perdem tudo pra mulher. Eu acho engraçado isso. Eu acredito que, na verdade, ela se apropriou de um comodismo muito bom. Porque em outra casa com ele, ela também não teria essa liberdade. Ela queria poder estar nesse ponto aí. De poder sair, ele tá cuidando das crianças. E tá ótimo ela poder viver a vida dela. E enrolando isso sempre. Porque se ela realmente ganhasse a guarda, ela tem que se dedicar mais para as crianças. É aquele ponto. Não pode estar presente quando está vivo, vai estar presente no enterro. É igual aquele filho que nunca aparece, que nunca liga, que nunca manda uma carta, nunca está junto, nunca dá uma ajuda, não vê como o pai e a mãe tá, depois que morre, tá no enterro chorando. Meu pai, minha mãezinha, se pudesse, eu queria nascer de novo em você, mamãe. E alguém que vê aquilo ali, dá uma porrada nesse cara que é muito sinistro. E como eu já falei isso várias vezes, é exatamente esse ponto. Antes
tinha tempo de sobra para viajar, agora tá na cidade há 2 semanas. Por que não prezou antes? Caramba, o cara começou a ligar para ela às 7 horas, 8 horas, depois ela não respondeu mais. 3 horas que ela tinha para salvar a vida dos filhos e não salvou. Vamos aqui. Relacionamento é proteção. Mãe protege filho, marido protege a esposa. Não quer dizer que o marido também não protege os filhos. Ela quer dizer num patamar. Enquanto a mulher está protegendo os filhos, o marido está protegendo a esposa, que está protegendo os filhos, está protegendo tudo. Nesse patamar aí. Quando ela coloca o filho para filmar a sua própria intimidade, ela quebrou a regra número 1 do amor, o cuidado. Isso aqui está falando de Jesus Surati, mas tudo nunca outra faz isso. Mas eu quero dizer o parâmetro de 2 pessoas quando relaxam no que é realmente o amor de mãe para filho. Ela trocou a proteção materna pela fama e pelo dinheiro. Isso mostra que, sem princípio, qualquer relação... Essa aqui trocou a proteção materna por uma comodidade. Ele é um bom pai, vai ficar cuidando, eu posso sair e ir enrolar, ia para longe. E mesmo quando o cara demonstrou transtornado, ela não demonstrou um pingo de preocupação. Considere bem isso. E o cara armou no maior estilo de um festim diabólico. Vira comércio. Se você não tem valores inegociáveis, você acaba vendendo as pessoas que você ama. Hoje é o filho filmando e amanhã é um casamento negociado. Depois é a dignidade. Eu acredito que esse cara que ela casou com, que tem 25 anos, ela casou já com um propósito. Ela disse que ela fica agora uma mulher perfeita pra ele, que vai largar os vídeos pornô, eu sei lá, né? Mas o rapaz tem 25 anos, tá novinho. Daqui a pouco ela tá querendo, sei lá, gravou com o filho, por que não vai gravar com o próprio marido? Novinho, gostosão, novinho ainda? Duvido. Enfim, né? Aí entra a parte dos julgos para não ser julgado perfeitamente. Mas engraçado que um mês após, em janeiro, ela ter gravado o filme pornô com o próprio filho, agora está casada com um rapaz de 25 anos, ou seja, o filho dela tem 19 anos, 18 para 19, ou seja, praticamente quase a idade do filho dela. Enfim, são as mulheres modernas de hoje. Continuando aqui. Leiloada. Não se engane, porque uma pessoa que não respeita o sagrado dentro de casa não vai respeitar você em um relacionamento. Quem rompe limites com o próprio sangue não terá lealdade com mais ninguém. Dinheiro compra prazer. Claro, eu não me relacionaria com uma mulher, no caso solteiro, que soubesse que ela maltratasse os filhos, tudo, e não tivesse um amor, tem um filho já, e fosse, caramba, essa mulher não respeita, não ama. Quem saiu dela vai me amar por quê? Eu fico vendo como que tem homem que tem coragem de relacionar com mulher assim. Ou uma mulher se relacionar com um cara que abandona os filhos, que não liga pra eles. Por que vai amar ela? Vale pros dois. Alguém que não ama, a própria prole, pra mim, não consegue amar mais ninguém, sem brincadeira. É como minha mãe fala, é paixão cega. É paixão doentia. Mas não compra respeito. Ela não está vendendo apenas o próprio corpo, ela está vendendo a capacidade do filho de amar. Porque um homem que aprende a ver a própria mãe como mercadoria jamais conseguirá ver a esposa como um tesouro. E o recibo desse trauma não é ela quem vai pagar, é a próxima mulher que tentar amar esse menino. O caso da Andressa. Porque o cara vê o mau exemplo numa mãe, ele vai achar que todas as mulheres são iguais. Aí vem o caso das feministas, quando tem um pai que batia, que não sei o quê, que era agressor. O que a mulher cresce? Acreditando que todo homem não presta, que todo homem não vale nada, que todo homem é estuprador. Acontece com o homem também. Se o cara cresce num lar, onde a mãe já é um capeta pra ele, já é ruim, não se dá o respeito. Aí tem irmãs mais velhas abusivas com ele, igual o caso da mulher. Botava o menino pequenininho pra lavar louça, a irmã mais velha olhando, rindo, filmando e envergonhando o menino na internet. E vai crescendo, ou seja, humilhando o garoto em público. Que o Ministério Público devia investigar isso. Esse garoto, vai aprender a respeitar as mulheres? Não, ele vai aprender que as mulheres são pessoas frias, vis. Ele vai aprender, não, minha própria mãe é assim, por que uma mulher vai me amar? Eu vou pegar, vou ter alguma relação em pimba e um pé da bunda e olha lá. Não vou, mulher é só um pedaço de carne pra ter sexo, mais nada. Porque o maior exemplo de mulher que era pra tê-la amado no amor, o maior exemplo de mulher que é pra dar um exemplo do que é uma mãe e tudo, não dá. Então o cara vai pensar o quê? Pô, se nem minha mãe era uma pessoa certa, as mulheres agora mais novas então, que não são mesmo. No caso aqui, pulando para esse caso aqui desses meninos, se eles crescendo, o pai ficando com eles e tudo, a mãe dele destruindo outro casamento, qual o exemplo bom que eles iam ter?
Não, a mãe arrumou outra família, como o pai, sua mãe não ama mais vocês, arrumou outra família, antes de matar os meninos, falou isso. E eles iam ver a mãe como uma mulher que destruiu outro lar. Ela não se separou do pai para arrumar um homem solteiro e ter um relacionamento sério. Ela foi com um homem casado, saber que é casado, que eram vizinhos de condomínio. Onde os meninos até interagiam com os filhos dos outros. Aí você vê qual exemplo bom que esses meninos iam ter dessa mãe também. Ah, Alex, machismo? Não tem nada de machismo. Tem relação à moral, à dignidade, a respeito. Família é coisa séria. Eu não vou dizer infelizmente, não vou dizer a questão do destino, situação. Caso da minha esposa, ela não podia ter mais filhos. Eu não tenho filhos, mas eu adoraria ter filhos. Amaria ter filhos. E meus filhos, para mim, seriam em primeiro lugar em tudo. E protegeria eles e guardaria. Eu tenho meus gatos que eu cuido bem. Minha mãe fala, se você fosse um pai, você é um bom pai, Alex, eu seria mesmo. Eu ia ser um pai rico, ia dar brinquedos caros para meus filhos, porque meu pai também não me deu brinquedos caros. Ou seja, em 80 eu tinha 6 anos, no auge do Atari. Eu nunca ganhei um Atari. E era filho único, mais novo. Meu pai nunca me deu um Atari, nunca me deu carrinhos de controle remoto, mas me deu valores. Respeito, tudo, dignidade. E eu seria esse pai. Não posso dar o que é caro. E nunca fiz birra para aquele coisa cara. Era ensinado, a minha mãe falava, seu pai compra esse carrinho para você aí, ó. A mãe não tem dinheiro para poder botar comida na mesa. E eu aprendi isso. E eu ensinei esses mesmos valores para meus filhos. Também. Enfim, filhos é algo que tem que se respeitar. É algo que tem que amar. Porque existe ex-mulher e existe ex-marido, mas não existe ex-filhos. Mas infelizmente no mundo de agora está existindo ex-filhos. Outra mulher, 2 meses atrás que eu contei o caso, lembra? Que dopava o filho numa clínica, o filho morrer envenenado aos poucos, e ainda fez seguro em cima dele para poder ficar com a herança que o marido deixou pro filho, não para ela. A outra que mandou o marido, que não era pai da filha, matar a filha por causa de uma herança de uma casinha horrível que o pai deixou para a filha. Então hoje em dia praticamente está existindo ex-mães, ex-pais que também estão matando. Infelizmente, esse é o mundo. É o mundo que jaz no maligno. A única diferença da Andressa para essa Sara Araújo é que ao menos a Andressa, por mais promíscua que seja, ela pelo menos casou com um cara solteiro, né? Não sei por quanto tempo, mas é um cara solteiro. E essa não pensou em nada, não pensou nos filhos. Ela não pensou. Não pensou no que os filhos iam pensar da mãe se envolvendo com o homem casado. Tudo isso. E não pensou em nenhum momento, falar, não, peraí, vou acionar na família, peraí, depois a gente vê isso aqui. Ah, ele tá transtornado. Não pensou em conversar para poder evitar tudo isso. Como o delegado falou, as conversas começaram até 8 e pouco, quando ela parou de retornar. E 11 horas, 11 alguma coisa, ele matou os filhos. E como eu disse, 3 horas, um vácuo de 3 horas, para ela ter impedido isso. E ela pensou em quem? Nela. No que estavam fazendo lá, no hotel, no motel, seja lá o que for, e o resto do mundo que se deu. Aí a pergunta é, sem passar a mão na cabeça dele, detalhes, só ele que foi narcisista? Ou ambos foi narcisista? Bem, esse é o desfecho final desse caso mais nojento. Talvez daqui a 10 anos, alguém um dia, esse detetive venha à tona, aparece naquele Hernando Henry, dando entrevista, falando que ele foi o detetive do caso, de conversa que ele guardou no pendrive, que não revelou na época, porque senão seria bem pior para essa mulher. Eu estou conspirando? Sei lá. Talvez acabou por aqui? Sei lá também. O negócio é que esse caso é muito terrível. Deu nojo. Espero esquecer e não ter que lembrar nunca mais desse caso. Como eu já disse antes, os meninos estão no braço de Deus. Descansem em paz, crianças. Como eu falei, chego a ter inveja de vocês. Tá no lugar de delícias, em vez de estar nesse mundo onde tudo sabe sob controle do capeta. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Se alguém concorda com a minha opinião, deixa seu comentário. Se alguém discorda de mim, deixa seu comentário. Tá em cima do muro? Comente. Só não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Ajuda esse canal a crescer, a expandir e ter alcance cada vez maior. Conto cada um de vocês. Uma ótima noite de domingo. Opa, minha luz vai acabar. Uma ótima segunda-feira
Para quem trabalha amanhã, eu trabalho, graças a Deus. Beijo, caros a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Amém.